Paulo ficou pouco tempo ali porque ele teve que sair, senão eles iriam matar Paulo, mas ficou um grupo de pessoas que ouviram a mensagem de Paulo e decidiram continuar. Você imagina se por alguma razão eu precisasse sair daqui e nós precisássemos sair embora e você dissesse, claro que aqui em São Paulo nós temos o benefício de ter várias igrejas, você pode falar, olha, vamos procurar uma igreja onde a gente pode continuar, ou se você não tivesse essa opção, você diria, vamos continuar nos reunindo e vamos continuar juntos estudando a Bíblia, entendendo o que Deus quer de nós. Foi isso que eles fizeram, e por isso que Paulo está escrevendo essas cartas de Paulo. Geralmente ele escreve para grupos de pessoas que ele estava ali, que ele apresentou a Jesus, eles formaram essa comunidade que a gente chama de eclésia ou de igreja, e depois ele ia escrevendo cartas, respondendo dúvidas e ajudar a fortalecer eles na fé. E Paulo dá algumas características, porque Paulo sai daquela região, continua o seu trabalho missionário, mas algo acontece ali. Aquele pessoal, ele continua a estudar as Escrituras de tal forma que o evangelho explode naquela cidade e as pessoas em várias regiões ouvem o que Paulo, o que está acontecendo ali, e essa notícia chega para Paulo, que todo mundo está sabendo sobre vocês. Sobre como vocês amam a Cristo, sobre a fé que vocês têm. E nós, de alguma forma, conseguimos, no período que a gente vive, domesticar a fé, porque nós associamos o saber sobre mim com uma propaganda religiosa, ou talvez até uma propaganda política. Eu associo a minha fé com Deus, com o movimento religioso, o movimento político, e não mais com o todo da minha vida. E o que Paulo está dizendo é, a vida de vocês agora refletem o conhecimento que vocês têm a respeito de Jesus Cristo. Agora, quando a gente pensa na nossa vida e nós medimos o nosso tempo de vida na sociedade ocidental em que nós vivemos, a maior parte da nossa vida ela é vivida no trabalho. Se você é um adolescente, você já é treinado para isso através da escola. Você gasta muito tempo estudando. E boa parte da sua vida é feita na escola. E nós fomos treinados desde sempre para que nós possamos ter uma vida produtiva. E nós somos questionados sobre produtividade o tempo todo. E aí nós começamos a lidar com esse desafio. Como eu posso viver a minha fé? E o que tem a ver a minha fé com a minha vida de segunda a sábado? Ou do domingo à tarde ao sábado? Nós criamos um hiato na nossa relação com Deus. Onde a gente, hora de lembrar de Deus, e viemos para o espaço cívico às 10 da manhã e estamos conversando com o pessoal e vamos cantar algumas músicas, vamos meditar um pouquinho e depois vamos embora e nós voltamos para a nossa vida sem Deus. E Deus passa a ser algo da minha agenda que eu encaixo na minha agenda de fim de semana, na minha agenda de domingo, ou se eu estou numa igreja maior e mais estruturada, com uma série de atividades, eu vou colocando aquelas atividades dentro da minha agenda também, porque aquele é o tempo que eu dedico a Deus. Quando eu cresci, eu via muito um princípio que se ensinava às pessoas, que era o princípio de dar o dízimo do tempo. E aí o pessoal falava, olha, você tem que pegar o seu dia e tirar 10% do seu dia e dar a Deus. E o resto do tempo é seu. E esse é um princípio ridículo. Porque Deus ele não pede 10% do seu tempo. Ele nem pede 10% do seu dinheiro. Ele nem pede 10% da sua vida. Deus ele quer estar invadindo toda a sua realidade. Tudo que você é. A gente estava conversando essa semana sobre a diferença que algumas pessoas criaram da pirâmide, né? E aí na pirâmide, para explicar prioridades de vida, você coloca lá no topo da pirâmide é Deus, a segunda coisa da pirâmide, para alguns é a família, para outros é a igreja, e depois é o trabalho, alguns colocam o trabalho um pouco mais em cima, e aí vai, depois o lazer, e a gente vai criando essa pirâmide. Mas a melhor imagem, já que é para usar a imaginação, você pode usar, que eu gosto, é de um aro. Porque as atividades da nossa vida, elas não estão separadas como um bloco, mas é mais como um aro de uma bicicleta, onde cada parte daquele aro é uma atividade, e Deus ele não é uma das atividades, Deus ele está no centro, e o aro está girando, e aí eu penso, há momentos que eu estou trabalhando, e aquele momento a minha prioridade total é o trabalho, não é a minha família.
Se eu estiver ocupado numa reunião e minha filha chegar no quarto, por exemplo, eu estiver no Zoom e quiser falar comigo, eu vou falar, dá um tempo, eu estou ocupado. Se eu ligar no trabalho da minha esposa, na hora que ela está dando aula, eu falar, eu queria falar com você porque eu estou com saudade, eu queria te fazer algumas declarações de amor, ela não vai nem olhar o celular. E ela não vai falar como você é romântico, ela vai falar como você é tonto. Você não tinha nada para fazer aquela hora? Mas, se ela receber uma ligação dizendo, olha, o Samuel está no hospital e você precisa ir lá correndo, e ela falar, agora eu estou trabalhando, eu vou falar, puxa vida, como eu fui tonto. Porque as prioridades mudam dependendo das circunstâncias. O aro ele vai girando, mas em todas as coisas que nós vamos fazendo, nós vamos entendendo que Cristo está invadindo cada uma dessas atividades.